Olá, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Silvia, esse é o canal Estandarte do Amor. Sejam todos bem-vindos e hoje o assunto é manipulação. Então, nós estamos aí envolvidos, né, nessa história, entre aspas, da profetisa, querida Dani. E eu quero dar continuidade a falar um pouco sobre o jejum e esse dominador chamado Jezabel, onde eu fui bastante criticada e sofri algumas retaliações por falta de compreensão. Amém? Então eu fiquei bastante assustada, como eu disse até num comentário, sobre a falta de compreensão sobre o jejum. Então, quando a gente fala, vou jejuar pelo meu irmão, você não está jejuando para fortalecer o erro, o engano do seu irmão, não. Você está jejuando para você se fortalecer, para que aquele dominador, aquela coisa maligna que entrou na vida dessa pessoa, bata em retirada e ela seja liberta daquilo. Né? Então, a nossa luta, gente, não é contra a carne, nem contra o sangue. Né? Efésios 6,10, a nossa luta é contra os principados, potestades e dominadores, né, que atuam nesse mundo tenebroso. Então eu quero compartilhar a experiência que eu tive com esse dominador Jezabel, por isso que eu soube identificar o que manipulou a vida dessa menina, dessa jovem, dessa mulher, essa missionária aí, querida Dani, a cometer erros gravíssimos dentro do seu ministério, né? Então, gente, vamos liberar perdão. Eu sei que é difícil, mas não custa não, né? Então, quando você libera perdão, você fica livre, né? Vamos jejuar, vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos lutar pelas almas, afinal de contas, não se trata de uma pessoa, né? Mas de muitas vidas envolvidas. Quando você faz um jejum, você tem uma visão é, limitada, mas Jesus tem uma visão panorâmica daquilo que está sendo feito. Então, não despreze a palavra, a verdade de Deus, onde fala do jejum. Não limite a verdade de Deus. Né? Lá no livro de Atos, eu creio que o apóstolo Paulo diz que ele jejuou com os profetas. Ele jejuou com os profetas. Existe o jejum coletivo? Sim, está na palavra. Amém? Então, eu quero falar um pouco sobre esse dominador e a experiência que eu tive em relação a isso, né? Associando aí ao que essa menina tem passado, né? Tem exposto para todos ver. É uma situação rara, na minha opinião, entre aspas, da forma que foi exposta. Amém? Bem nítida, né? Perseguição, né? Tem Jezabel, tem Elias, tem Baal, tá tudo junto e misturado assim, ó. É uma retrospectiva da Bíblia, só não vê quem não quer e quem não tá ligado com a palavra. E com a verdade, quer distorcer a verdade de Deus. Eu sempre falo que a nossa vida está escrita na Bíblia. Então, se você quer saber o que vai ser da sua vida amanhã, prever seu futuro e saber o que está sendo hoje, que você está vivendo, começa a ler a Bíblia. Começa a orar e começa a jejuar e Deus vai mostrar a sua vida escrito ali. Só que o jejum revela a vida das demais pessoas também, gente. Né? Tanto é que o jejum trouxe aí mais uma nova revelação. Mais um capítulo novo para essa história, chamada aí Querida Dani, né? Onde vazou um áudio dela aí falando mal de algumas pessoas, falando que até aqueles que difamaram ela foi atrás de uma moça que eu nem sei quem é, mas isso não vem ao caso. Então eu quero falar aqui um pouco sobre Jezabel, que é um dominador. Então, o dominador, as potestades e principados, eles não estão lá longe, lá no inferno, não. Eles atuam nos ares. Nos ares. A batalha acontece nos ares. E o ar não está lá no céu. Lá no espaço, onde você vê o pássaro voando, a águia, não. O ar está aqui, ó, sobre a sua cabeça. Então, gente, isso é muito grave, isso é muito sério. E você que tem julgado, não só essa jovem, mas outras pessoas, tem que tomar muito cuidado também para não ser usado pelo diabo. Né? Porque senão você acaba querendo defender a verdade e acaba sendo usado pelo diabo porque você começa a julgar. Então tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. Busque esse equilíbrio e saiba que os principados e as potestades e aquilo que quer te manipular não está longe, está aqui, ó, pertinho, no seu ouvido aqui, ó, na sua cabeça. E eu quero compartilhar o meu testemunho sobre esse dominador Jezabel, né? Onde a gente sabe que quando a gente olha para o reinado de Acabe e de Jezabel, a gente sabe e observa que é um dos capítulos mais tristes da história do povo de Deus.
e essa página não se virou até hoje. Tá assim, ó, as características dessa mulher. Turbulenta, vaidosa, se declara, profetiza. Vai ler a Bíblia. Tá lá no livro de Reis. Eu não vou ficar lendo a Bíblia, eu vou compartilhar meu testemunho. Ó, turbulenta, vaidosa, se declara, profetiza, induz a prática da imoralidade, manipula e se nega a se arrepender. Vocês vão entender se vocês lerem a história e prestar atenção. A característica desse ministério, Jezabel, idolatria, adoração ao Deus Baal, falso Deus Baal, abuso de poder, manipulação, perseguição, né? Prostituição, enfim. Ela se envolve em questões usando o nome de pessoas, contrata falsas testemunhas, presenteia o marido com sangue inocente. Quem conhece a história de Jezabel sabe o que estou falando. Que mais? Que mais? Até anotei aqui. Manipula o sistema da justiça, né? Ela manipula o sistema da justiça para trazer a morte de Nabote. Ela jurou matar Elias, não aceitava a repreensão de Elias, nem tolerava a ideia de que pudesse estar errada. Ó, a prostituição e a sedução da palavra de Deus, a infidelidade. Então, esse dominador chamado Jezabel, ele convence os discípulos dele com a sedução da palavra. Seduz com a palavra e, consequentemente, começa a prostituir a palavra de Deus. Né? Então, se torna ali os 850 falsos profetas porque estão debaixo desse dominador. Então, esse dominador, ele encontra uma pessoa que tem esse carisma, que vai liderar e faz dessa pessoa uma pessoa dominadora sobre aquelas que são facilmente manipuláveis, sei lá se existe essa palavra. Então, eu quero compartilhar o testemunho que eu tive aqui, que aconteceu comigo com o Sérgio antes desse casamento. Eu não sabia da existência do ministério, Estandarte do Amor, só que o diabo, ele sabe das coisas, gente. Ele vê adiante. O diabo tem uma visão também bem ampla das coisas. Eu não sabia da existência do ministério, mas esse dominador já sabia. E eu já estava sendo manipulada debaixo de um ministério que era dominado por Jezabel também. Então, aquele pastor que me conduzia, ele era altamente influenciado por esse dominador, aonde ele fazia a sedução com a palavra, né? Pregava e envolvia testemunhos bonitos ali e te convencia a pegar o envelope debaixo da palavra. Tipo, lá, Abraão subiu no monte e sacrificou Isaac. Tá aqui o seu envelope. Se você não sacrificar, você não vai receber a vitória. Sua vida não vai mudar. Aí fica aquela coisa, né? Aquele peso que todo mundo conhece. Resumindo, quando eu casei com o Sérgio, assim como Jezabel casou com o rei Acabe. Então, quando você casa, quando existe essa união, você passa de um nível, um patamar maior aqui na terra e também de um nível espiritual. Você deixa de ser uma princesa de Cristo para reinar no lar. Então, você vai conduzir aquilo, você vai ter que conduzir aquilo com inteligência, com sabedoria. Então, tanto os anjos de Deus, o Espírito Santo está ali ansioso para te usar, desculpa balançar tanta mesa, como também esses dominadores. Então, é uma batalha travada aqui, ó, sobre a sua cabeça. É uma batalha travada. E eu era inocente. Então, o que traz isso para a nossa vida? A falta de conhecimento. Né? A palavra diz assim que o povo sofre e é destruído porque falta conhecimento. Né? Tem até uma música da Fernanda Brum, que cantava muito na época que eu comecei a abrir minha visão e Deus me revelar, que fala assim: me condenaram a uma vida amarga e me amarraram para eu não prosperar. Mataram meus sonhos, o meu ministério. Cortaram minhas asas para eu não voar. Aí ela fala: liberta-me, Senhor, dos altares pagãos. Ou seja, pagão é aquele que começa a adorar outro Deus. Né? Então, a pessoa começa a adorar o Deus Baal, que é o que? O dinheiro, gente. Né? Hoje em dia, a Bíblia fala que existe dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vai aborrecer um ou outro. Um é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O outro é o dinheiro, o Deus Baal. Amém? Que é o Deus da maçonaria. Então, você vê muitos cristãos hoje envolvidos com a maçonaria. Por quê? Porque eles se deixaram ser seduzidos, né? Ser manipulados, ser corrompidos. E
eu fui orar com o Sérgio na madrugada, logo no início do nosso casamento, pedi dons. Né? Então eu falei assim, eu sei que eu tenho algo de Deus, eu esperei em santidade, então não é à toa esse casamento, tem um propósito maior. Falei, amor, vamos buscar os dons? A gente começou a orar na madrugada, pedir os dons, e quando foi uma certa vez, que foi o terceiro dia da oração, eu vi em visão, depois que eu deitei para dormir, em visão de olho fechado, eu vi uma folha em branco, assim, né? Uma folha em branco de um caderno comum, coberta de fumaça. Tava toda coberta de fumaça. Aqui em cima estava escrito bem e aqui estava escrito mal, todo o resto coberto de fumaça. E o Espírito Santo me falou assim: eu estou te dando o dom do discernimento do bem e do mal, para você e para o seu esposo. E aquilo me deu uma alegria muito grande. E eu dormi, enfim. E ainda eu pensei assim, eu falei, discernimento do bem e do mal. Para mim, gente, eu era inocente, era boba. Para mim, o bem era ir para a igreja, orar, fazer oferta, voto, fazer tudo que o pastor mandava. Esse era o bem. E o mal, para mim, era se desviar, tipo André Surak. Então eu não tinha esse discernimento. Eu era inocente. E o que aconteceu? Deus deu esse dom pra gente na madrugada e, como de costume, eu fui no outro dia para a igreja, né? Aí chegou na hora da oferta, já fiquei meio aborrecida, porque era aquela insistência, aquela coisa chata. Aí eu fiz o meu dízimo, a minha oferta, que é obrigatório, e peguei a Bíblia e falei, agora eu vou ler, porque vai ficar aquela insistência chata para dar mais oferta, para fazer voto. E eu não quero mais fazer voto, não aguento mais fazer voto. E hoje eu não vou fazer voto. Me revoltei, entre aspas. Falei, eu vou ler a Bíblia. Aí quando eu abaixei a cabeça para ler a Bíblia, o Espírito Santo falou assim, olhe para frente. Aí eu levantei a cabeça assim, quando eu olhei, a igreja tinha 3 corredores, era uma igreja grande, e vinha subindo 3 obreiros com a maquininha na mão, um em cada corredor. E o Espírito Santo falou assim para mim, tem um dominador aqui. E a minha visão se abriu no mundo espiritual, e a igreja era uma igreja muito silenciosa. Não era uma igreja pentecostal, não, era silenciosa. E eu fiquei muito indignada ali na hora e comecei a falar alto. Falei, tem um manipulador aqui. Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Eu não aceito isso. E as pessoas ao meu redor começaram a se assustar, olhar para mim. E o Sérgio ficou envergonhado. Ele falou, amor, para com isso. Só que eu me exaltei, gente. Deus me revelou. E eu queria desmascarar, assim como a gente está vendo as coisas acontecerem aqui. Não tem como você engolir a falsidade, a mentira, quando você vê. E aí eu me aquietei ali, né? E fiquei, meu Deus, não acredito, tem um manipulador aqui. E o Espírito Santo falou para mim, observa tudo. Aí eu fiquei observando, né? O peito até pulava, assim, com aquela indignação, porque até então eu não sabia de nada. Aí quando a moça ia para o outro corredor com a maquininha, o rapaz rapidamente ia para o corredor que ela estava. Ou seja, o corredor não podia ficar vazio. Tinha que ter um dominador ali, que é o quê? A adoração ao Deus Baal, que é o Deus dinheiro. Né? Então eles passaram dos limites. Até hoje é assim, a igreja está corrompida, infelizmente. Só que o dinheiro, o amor ao dinheiro, anda junto com a vaidade e junto com a sedução. Né? Então andam de mãos dadas o dinheiro, a vaidade e a sedução, gente. E eu já sabia há muito tempo que as obreiras daquele local estavam muito vaidosas, nossa, as maquiagens, é tudo muito intenso, sabe? Que nem eu também tô maquiada aqui, tô me sentindo bem, só que é tudo muito intenso. Cabelo muito loiro, cabelo muito preto, maquiagem muito intensa, unha muito intensa, é uma coisa mundana. Que você, aos olhos humanos você parece e pensa que é normal, mas não tem nada de normal nisso não. Então esse dominador manipula em massa. Ele não manipula só o líder, ele cria discípulos chamados aí falsos profetas, né? Onde você compreende e acha que a palavra de Deus pode ser barganhada, pode ser manipulada, pode ser vendida, né? Pode ser usada para seduzir e tirar benefício dela. Você começa a achar aquilo normal. Amém? E eu comecei a perceber ali as vestes, o comportamento estranho, tá tudo envolvido. E eu pensei assim, eu estava debaixo também da manipulação, então, consequentemente, eu tinha também sobre a minha vida Jezabel. Infelizmente, era algo inocente? Sim, por isso que nós devemos orar e não julgar. Ninguém quer ser manipulado por Jezabel. Então, esse espírito, o alvo dele é controlar aqueles que vivem na esfera profética de Deus. Então, a gente não tem direito de julgar. Nós temos que orar uns pelos outros. Amém?
Então, o que aconteceu, gente? Eu tinha passado, né, de patamar, saído da vida de solteira para a vida de casada e comecei a reinar ali, ajudar outras mulheres, amém? A gente não estava ainda debaixo desse ministério, a gente nem sabia do ministério, mas Deus já sabia disso. E eu comecei a ter ciúmes do Sérgio. E eu falei assim, era a Santa Ceia. Observe na Santa Ceia dentro da igreja, que você vai observar como as mulheres se arrumam. É diferente. As vestes delas são totalmente vulgares. As maquiagens ficam mais intensas, justo na Santa Ceia, onde era para a gente se esconder, para entender, né? Mas, enfim, né? Quem sou eu? Aí era o dia de Santa Ceia, eu falei para o Sérgio, hoje eu vou me arrumar para ir na igreja. E eu falei assim, eu vou enfrentar essas obreiras. Elas estavam perdidas, vocês não têm noção do que eu tô falando. Coloquei um vestido tubinho, tudo a vácuo, assim, regata, alcinha tal, maquiagem, unha vermelhona tal, e fui pra igreja. Aí eu falei, eu vou sentar no último banco hoje. Aí eu sentei no último banco e era Santa Ceia, participei da Santa Ceia e percebi os olhares diferentes pra mim lá dentro da igreja. E eu me senti muito mal, porque eu nunca estava acostumada a ir pra igreja assim, né? Tão indiscreta. E nesse dia eu fui, mas Deus teve misericórdia de mim e eu vi uma mão estendida na minha frente na hora da adoração, em visão fechada, né? Eu vi essa mão estendida e essa mão falou assim para mim: Quer passear comigo pelo fogo? Aí eu fiquei ali com o olho fechado adorando a Deus e ele me disse assim: Você tem a liberdade de dizer sim ou não. Só que eu nem sabia do que se tratava, gente, não sabia. Aí eu peguei e falei: Sim, Deus, eu quero, eu aceito passear. Passear pelo fogo, você pensa que é legal, gente, não é? Resumindo, lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala, né? Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher que não ensine, mas que ela seduza os meus servos a comer coisas sacrificadas, a ídolos, a se prostituir. Eis que a prostro de cama, como também em grande tribulação aqueles que com ela adulteraram. Resumindo, no outro dia, Deus me prostrou de cama e eu fiquei um ano sendo lapidada pelo Senhor ali na fornalha ardente, passeando pelo fogo, com aquele câncer, aquele tumor maligno, e o Sérgio totalmente atribulado. Por quê? Porque nós estávamos sendo manipulados por Jezabel. E a Bíblia ainda vai falar que ela não quis se arrepender, não, gente. Então essa palavra cabe para nós hoje. Você tem a decisão. Você tem o livre arbítrio de querer se arrepender ou não, né? A fornalha está aí preparada. Talvez não precise passar pela fornalha. Para mim foi necessário, sim, porque eu era uma pessoa manipuladora nos relacionamentos. Eu tentava manipular o Sérgio a todo custo no casamento, no início. Ele queria tomar as decisões, eu não deixava, não permitia. Eu perseguia os homens de Deus. Quando alguém me exortava, ou um pastor, ou uma mulher de Deus que eu não gostava, eu começava a perseguir, começava a criticar, começava a difamar, começava a querer influenciar os outros irmãos, falar, mas você viu o que o pastor fez? Ele errou, ele falhou, cuidado, abre seu olho, sai dessa igreja. Eu pulava de galho em galho, amém? Eu não tenho vergonha de falar não, porque eu estava sendo manipulado, eu não sabia, amém? Enfim, é isso aí, né? Então Deus te dá hoje a liberdade de você se arrepender. E quando eu me arrependi, e eu falei para o Sérgio, eu não aceito mais ofertar nesse ministério que está sendo dominado aí por esse dominador. Eu falei para o Sérgio, eu não aceito mais. A igreja era gigantesca. A mulher passou com o envelope, eu falei, não, obrigado, não vou pegar. Sendo que nem todo mundo pega, mas era algo espiritual. Aí o pastor olhou lá do altar, me fulminou com os olhos de ódio e eu tive muito medo dele, assim como Elias teve. E ali começou uma perseguição. Aí a mulher voltou lá de trás, a obreira, passou pelas cadeiras apertadas e falou para mim: Você vai pegar? Eu falei: Não vou pegar. Eu enfrentei e venci aquele mal. E eu fiquei muito triste, porque eu não sabia que eu estava comprando o corpo de Cristo, né? Assim como os cambistas estavam vendendo e comprando pombas ali. Eu estava querendo pagar pela presença de Deus na minha vida e não é assim que funciona. De graça recebeis e de graça dais. O Espírito Santo, ele é simples. O Espírito Santo que atua na pessoa, ele deixa a pessoa simples, discreta, mansa, humilde, né? Se a pessoa é turbulenta, vaidosa,
se declara profetiza, induz à prática imoral, como a gente tem visto, ela é manipuladora, como a gente tem visto aí o áudio que vazou. Aí agora todo mundo concorda comigo, né, que ela é manipuladora. Mas quem é que manipula? Jezabel. Amém? E ela se nega a se arrepender. Então Deus nos chama para nos arrependermos, todas nós, mulheres e homens que são líderes, para você não ser manipulado por esse dominador. Amém? E para que você não venha manipular as pessoas. Amém, gente? Então, Jezabel fez muita coisa, né? Ela mentiu, ela manipulou o sistema da justiça, provocou a morte de muitas pessoas. Hoje a morte, gente, não é morte física, é espiritual. Então aquilo que você fala para a pessoa, você pode matar ela espiritualmente. Para quê? Porque o Acabe, o Bocó, estava triste, porque não tinha conseguido ter as coisas, não tinha conseguido ter a vinha, e ela simplesmente mentiu, falsificou, contratou falsas testemunhas para dar de presente para o marido dela uma vinha. Então, quando a gente casa, a gente tem que vigiar e ser lapidado mesmo por Deus. Senão, esse dominador vai manipular você e seu marido e uma rapa de gente que vai seguir vocês, que vai se inspirar em vocês e aí criar um bando de falsos profetas, né? Então, se rende a Deus, né? Ele fala que nós temos que ser humildes e aceitar a exortação. A gente vê claramente essa história aí de querida Dani, onde o profeta aí ficou escondido na caverna igual Elias, depois saiu e enfrentou ela. E a Bíblia vai falar que ela foi para a janela da vaidade, né? Até falei das 3 janelas aí na vida sentimental. Então sai da janela da vaidade, vai para a janela de Daniel, a janela de Daniel, janela do jejum da oração. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar atentos àquilo que tem dominado, tentado nos dominar, né? A nossa mente, nosso coração, para que a gente possa viver um evangelho puro de poder, não de emoção, não de sedução, de sentimentos, porque Deus, gente, ele é poder. Deus, ele é poder, o evangelho é poder. As experiências com Deus devem ser guardadas, né? Quando Jesus se transfigurou, ele falou para os discípulos: não conte para ninguém, pregue a palavra, simplesmente pregue a palavra. Deus abençoe cada um. Amém? Fiquem na paz, Senhor.